a salvação é pela graça, mediante a fé. É o que diz lá em Efésios 2:8. Olha que interessante, às vezes a gente pensa que a salvação no Antigo Testamento era por lei ou por obras, e no Novo Testamento é por graça. Mas se você ler Gênesis, você verá que sempre foi por graça mediante a fé. Olá pessoal, meu nome é Matheus e hoje nós vamos começar uma série nova aqui no canal. A série é voltada a ver o Evangelho em cada livro da Bíblia. Essa série ela é baseada numa série de estudos feitos pelo pastor Tim Keller, antes do seu falecimento, que foi algumas semanas atrás, e tomei a liberdade então de construir esse material também em nossa própria língua, porque eu acredito que essa é uma necessidade para nós entendermos de que a Bíblia ela não é um conjunto de histórias morais, de contos que nos ajudam a viver melhor. Muitas pessoas pensam isso da Bíblia. A Bíblia, ela conta uma história só, com diferentes gêneros literários, com diferentes formas, ela conta para nós a história da redenção. Então a gente vai olhar, se Deus quiser, todos os livros da Bíblia, buscando responder 3 perguntas. A primeira delas é: como que aquele livro contribui para o desenrolar da narrativa bíblica, da narrativa da redenção, da história da redenção? Segunda pergunta é: como que aquele livro mostra para nós princípios do Evangelho da graça de Deus? Como que o Evangelho já está contido ali naqueles capítulos do livro? E por fim, como que o livro aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor? Sem mais demoras, vamos lá então abordar o livro de Gênesis. Essa abordagem ela será feita de forma superficial, então vamos passar por cima de vários capítulos. Então a ideia é ter um apanhado geral aqui. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, algo que eu poderia ter mencionado, mas não mencionei, por favor, escreva aí nos comentários que nós vamos edificando uns aos outros aí, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta: como que o livro contribui, como que Gênesis contribui para o desenrolar da narrativa da redenção? Se você lembrar bem, para a gente entender a Bíblia, a gente tem que entender que ela é a história da criação, da queda e da redenção e da consumação. Gênesis tem para nós aqui pelo menos 3 partes. Tem a criação, tem a queda e tem o início da redenção. No capítulo 1 e 2, nós vamos ver que Deus é o Criador de todas as coisas. E como que ele cria as coisas? Ele cria as coisas pela palavra do seu poder. É isso que nós vemos ali nesses 2 primeiros capítulos. No capítulo 3 nós temos o grande problema, o problema da queda. Então já começa a mostrar para nós o que está de errado com essa humanidade. A fonte do problema todo do mundo é o pecado. No capítulo 3, no verso 15 em diante, nós podemos dizer que começa ali o capítulo da redenção. E isso vai até o Novo Testamento, que é como que Deus vai redimir o seu povo, como que Deus ele busca o seu povo que estava perdido e traz de volta para si mesmo, perdoa os seus pecados e os redime. Então, resumindo, o livro de Gênesis aponta para a história da redenção desta maneira. Quais são então os princípios do Evangelho da Graça de Deus que estão contidos aqui em Gênesis? Olha que interessante. Se você observar, quando Adão e Eva cometem o pecado, quem é o primeiro a dar o passo em prol da reconciliação? Deus é quem busca Adão e Eva. Você se lembra do relato? Deus chega na viração do dia e diz: Adão, onde estás? E é Adão que está escondendo de Deus. Não é Adão que foi buscar o perdão. É Deus que busca o seu povo para redimi-lo. Deus é aquele também que limita os efeitos da queda. Deus dá o primeiro passo em limitar os efeitos que agora a humanidade perdida vai sofrer. Ele restringe o acesso à árvore da vida, ele condena Satanás, que é a serpente ali prefigurada, ele disciplina Adão e Eva, dizendo: olha, agora vocês terão problemas, agora maldita é a terra por tua causa. Isso é mostra da graça de Deus, mostrando ele limitando os efeitos do pecado. Mas ainda, o Senhor ele promete um Salvador. Deus ali em Gênesis 3,15 ele já promete alguém que viria salvar. Tudo isso Deus faz por seu próprio querer. E esse é o princípio do Evangelho que nós podemos ver aqui. Deus nos salva, Deus nos ama por sua própria vontade. Isso é libertador, meus irmãos. Isso é consolador para o nosso coração. Porque às vezes a gente acha que o amor de Deus é merecido. E não é.
Deus é aquele que deu o primeiro passo para salvar a humanidade perdida, para salvar Adão e Eva quando esses só queriam distância de Deus. Lembra lá quando Jesus está terminando lá aquele momento com com Zaqueu, e ele então diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão de Deus em todas as eras, buscar e salvar o perdido. Um segundo princípio do Evangelho da Graça que nós vemos aqui é a salvação é pela graça mediante a fé. É o que diz lá em Efésios 2:8. Olha que interessante, às vezes a gente pensa que o Evangelho, que a salvação no Antigo Testamento era por lei ou por obras, e no Novo Testamento é por graça. Mas se você ler Gênesis, você verá que sempre foi por graça mediante a fé. Olha o que acontece com Abraão, lá em Gênesis 15, verso 6. Deus havia prometido, havia chamado Abraão, havia dado promessas a Abraão, a promessa até mesmo do Redentor, Gênesis 12, 3, e Abraão constantemente tropeçava. Abraão, ele se acovarda diante do rei do Egito, ali quando apresenta Sara como se ela fosse irmã dele, por medo de morrer. Depois, então, acontece ali o problema de Abraão não entender muito bem como é que seria a promessa, e então em Gênesis 15, Deus aparece para Abraão e fala, Abraão, olha as estrelas do céu, vê se você pode contar. E ali ele retifica a promessa para Abraão, e diz lá o texto, Abraão creu em Deus, e isto então foi imputado como justiça a ele. Lá no Novo Testamento, os autores vão usar esse texto também para dizer, queridos, a salvação é por graça de Deus mediante a fé. Aqueles que creram em Deus, que confiaram na palavra do Senhor, que creram na promessa do Messias, lá no Antigo Testamento, eles eram salvos pela graça. E é o que nós vemos aqui, Abraão e tantos outros sendo salvos pela fé, pela confiança na promessa daquele que viria para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. Terceiro ponto da aliança, do princípio de evangelho que nós vemos aqui em Gênesis, é o zelo que Deus tem com a sua própria aliança. E já fique acostumado com esse termo. Aliança é um termo que perpassa toda a Bíblia, e nosso Senhor vai utilizar ela lá na última ceia com seus discípulos, dizendo, este é o sangue da nova aliança. A aliança é uma coisa muito séria para Deus, meus irmãos. E é por meio da aliança que nós somos salvos. Deus entra em aliança conosco. E lá, novamente, em Gênesis 15, nós vemos que Deus ele chama Abraão para a promessa, e Abraão ainda não entende muito bem como será. E então Deus fala para Abraão fazer um ritual que era muito conhecido naquela época. Na verdade, era um contrato social daquela época, que era pegar os animais, parti-los no meio, como uma espécie de sacrifício, e colocava ali as partes, uma de frente para a outra, e então as duas pessoas do contrato, do pacto, da aliança, passariam entre aquelas partes de animais, como se dizendo que assim seja feito com um de nós, caso a gente quebre essa aliança. E você se lembra lá em Gênesis 15, quando Deus manda Abraão separar as metades de animais, mata os animais e separa as partes, Deus dá um pesado sono sobre Abraão, e Abraão dorme, e sabe quem é que passa entre as partes dos animais? Deus. Deus passa sozinho, como se dizendo, Abraão, eu estou te prometendo, e eu estou cumprindo. Eu sou aquele que promete, e eu sou o fiador da aliança. Que assim aconteça comigo, Deus falando, simbolicamente, que assim aconteça comigo, que meu corpo seja dilacerado se eu não cumprir as promessas que eu estou fazendo a você aqui e ao descendente prometido, que mais à frente, a próxima parte, nós veremos que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ao longo de Gênesis, você verá que os patriarcas, que eram ali os mediadores daquela aliança, eles tropeçam muitas vezes, exatamente como eu e você. Eles tropeçam, eles mentem, eles são corruptos muitas vezes. Basta você ver os 12 filhos, os 12 patriarcas de Israel. Você vai ver vários problemas. E talvez alguns de nós pensaria, ok, Deus vai quebrar a aliança, Deus vai revogar a aliança. Mas não, Deus mantém o seu remanescente fiel, pois Deus é que zela pela aliança. E por fim, como que o livro aponta para Jesus Cristo? Cristo
vemos em Gênesis é o descendente prometido. Gênesis 3,15 é o descendente que pisaria a cabeça da serpente, mas que a serpente morderia o seu calcanhar, como se fosse uma ferida que machuca, mas que não é capaz de destruir. E é o que Cristo faz. Cristo morre na cruz, mas ele não é destruído, mas ele derrota Satanás, esmagando a cabeça de Satanás na cruz. Cristo é o descendente prometido que nele seriam abençoadas ou benditas todas as famílias da terra, como diz lá em Gênesis 12, verso 3. Cristo é o Filho amado, lá de Gênesis 22, é o Filho amado que não foi poupado. Quando Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac, o único filho a quem amas, Deus faz questão de enfatizar isso. Lá no momento do sacrifício, Isaac é poupado. E então é dito, o Senhor proverá para si o sacrifício. 2000 anos depois, nós vemos Deus provendo o sacrifício. E o sacrifício dessa vez foi o próprio Filho. E dessa vez não houve substituto. Cristo era o substituto em nosso lugar. Cristo, então, ele também é o cumpridor de ambas as partes da aliança. Ele é aquele que promete a bênção, promete a salvação, promete a libertação do pecado, mas ele é aquele que também cumpre a parte pecadora do contrato, que é a nossa parte. Quando Deus entra em aliança com Abraão, ele estava dizendo, eu vou manter você, Abraão, eu vou sustentar você, e ainda que me custe a vida. E o que acontece com o nosso Senhor na cruz? Diz lá em Isaías 53, o corpo de Cristo foi moído, pelas nossas transgressões foi ele traspassado. Queridos, isto é o Evangelho visto aqui, isto é a face de Cristo no livro de Gênesis. Gênesis, então, aponta para a origem da humanidade, a condição da humanidade agora, o que o Criador fará para restaurar essa criação, e então é o que nós veremos no próximo livro da nossa série aqui, que é o livro de Êxodo. Veremos, então, o Evangelho no livro de Êxodo. Muito obrigado por ter participado até aqui. Deus abençoe e até a próxima.